Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, senhora presidente, boa noite, nobres colegas, aos servidores dessa casa, em especial a todos aqui presentes, aos homenageados, sejam muito bem-vindos, voltam sempre e puderem aqui nessa casa. A casa está cheia hoje. Dá até um nervoso, né? Bom, hoje eu vou me dedicar a falar um assunto não muito agradável, né? Mas eu acho necessário falar. Inclusive, todos os colegas abordaram, né, um assunto diferente. E eu, né, como vereadora aqui desta casa, no exercício da minha função, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, uma denúncia que chegou nessa Casa Legislativa a respeito do recebimento indevido do cartão alimentação que o prefeito e o vice-prefeito vinham recebendo. Essa denúncia ela foi protocolada aqui na casa por um munícipe e, para que essa denúncia seja levada adiante, né, ela precisa ser subscrita por 1/3 dos vereadores, que hoje seria 5 vereadores. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, qual é o colega vereador que vai subscrever ou não, mas eu venho aqui falar sobre a minha posição, né, no uso das minhas atribuições legais, né, como fiscalizadora do Poder Executivo, pela prerrogativa de vereadora, porque eu estou aqui eleita pelo povo e eu busco sempre atender os anseios do povo. E também, claro, sobre do que eu acredito, né, os meus princípios como pessoa. Então, amanhã, como é o prazo final, eu estarei protocolando, né, aceitando a denúncia, e eu gostaria que essa casa tivesse a autonomia de também aceitar a denúncia. Porque essa denúncia ela vai ser recebida se os outros colegas aceitarem, mas nós não iremos aqui, nesse momento, julgar ou condenar o prefeito ou o vice-prefeito. Até porque eu acredito na boa-fé do prefeito, eu acredito na boa-fé e no bom caráter do Dudu e do vice Emílio. E eu tenho certeza absoluta que, se eles estavam recebendo esse valor, não era de má fé. Mas, infelizmente, pela má gestão ou pela incompetência da diretoria de recursos humanos, ele possa estar sendo prejudicado por isso. Então, eu acredito que cabe ao prefeito Dudu rever a sua equipe de gestão, né? Porque eu tenho certeza que ele não agiu de má fé. E até porque todo mundo sabe que ele não precisa de R$500 por mês. E pelo que eu soube, tanto que ele não sabia, que pelo que eu soube já foi até devolvido o valor. Não sei se pelo prefeito, pelo vice-prefeito ou pelos dois. Mas aqui eu gostaria de deixar bem claro que, no uso das minhas atribuições como vereadora, eu tenho esse dever de receber, de aceitar a denúncia para que seja apurado, né? Então, eu gostaria de enfatizar isso, porque, às vezes, as pessoas pensam assim, nossa, mas porque você está no lado A ou lado B. Para mim, nada disso importa. Até porque, antes mesmo dessa casa começar a legislar, eu já estava sendo excluída. Então, se eu subscrever a denúncia ou não, para mim vai continuar do mesmo jeito. Eu só estou aqui fazendo o meu trabalho de fiscalizadora. Então, eu gostaria de deixar uma dica, né, para o prefeito, porque eu acredito que ele vem se esforçando para fazer tudo da melhor forma possível, dentro de todas as legalidades, mas, infelizmente, ele acaba sendo prejudicado por um ou outro da gestão, que, infelizmente, reflete, né?
Então, seria aí, eu acredito que daqui os próximos anos ele consiga ajustar isso e não correr o risco, né, de ficar essa situação chata. Fora isso, eu gostaria também de aproveitar o gancho, né, do colega Vinícius sobre os requerimentos, né, e também reforço aqui que o Executivo responda de forma clara e objetiva, não da maneira que foi respondido o requerimento do meu colega Vitor, porque não foi respondido nada. Desculpe o termo, só encheram linguiça, né? Porque ele fez uma pergunta clara e não foi respondido. Então, eu gostaria aqui que o Executivo respondesse de forma clara e objetiva o requerimento que eu fiz, que foi lido na semana passada e foi aprovado por essa casa, para que seja respondida a questão do funcionário nomeado, que ele estava com um problema de saúde, né? Inclusive estava pleiteando a aposentadoria, e, por um milagre, ele foi curado, depois que teve uma nomeação. E, depois de 3 meses no cargo comissionado, ele me pede afastamento. Então, eu acho que o Executivo deve, sim, uma resposta. Eu acho que deve justificar isso daí. Porque nós estamos falando de dinheiro público. E nós aqui estamos trabalhando para fiscalizar o Executivo, para que o uso do dinheiro público seja bem aplicado. Para que o uso do dinheiro público seja revertido de forma honesta, não favorecendo um ou favorecendo o outro. Eu vou finalizar minha fala aqui. Então, eu agradeço a oportunidade, presidente. Deus abençoe a todos e uma ótima semana.